amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido irmão Vicente de Paulo Zica. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, Vicente. Sempre à disposição. Vicente falará sobre gratidão. Então vamos fazer a nossa oração inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus. Mestre amado, agradecemos a oportunidade da noite de hoje de estarmos aqui em Teu nome, que possamos sintonizar com os nossos mentores espirituais, com Jesus, e que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Vicente. Obrigado. Boa noite, gente. Primeira coisa que eu quero dizer, obrigado, obrigado, obrigado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos refletir um pouquinho sobre gratidão. Existe um provérbio antigo que diz que não há excesso na gratidão. Nós devemos ser sempre gratos. Gratidão é um estado de elevação dos nossos pensamentos. Quando nós olhamos no dicionário, o que é gratidão? Nós encontramos uma definição em termos como agradecimento, reconhecimento por um benefício recebido. Alguns dicionários nos trazem o conceito de que gratidão seria uma emoção, por saber que alguém nos fez uma boa ação, que alguém nos prestou algum auxílio. Mas vamos pensar bem, seria a gratidão realmente uma emoção? Emoções são percepções, sentimentos que independem do nosso raciocínio. Emoções nos acometem sem que nós as busquemos normalmente. Então, quando nós olhamos um pouco mais profundo, eu penso que a gratidão não é propriamente uma emoção. A gratidão é uma racionalidade, uma decisão que nós tomamos com a nossa razão, com o nosso raciocínio. É uma decisão da nossa vontade, que nós expressamos gratidão mesmo quando o nosso sentimento está indicando a direção contrária. Por exemplo, nós podemos expressar gratidão pelas pessoas que nos desagradam, que nos criticam, que nos ofendem. Nós vamos refletir um pouquinho e vamos ver que sim. Então, se eu dependesse só do sentimento para expressar emoção, eu penso que seria muito difícil ter um sentimento de gratidão por alguém que me ofendeu. Então, nesse sentido, a gratidão é uma decisão. Decisão, uma ação consciente da pessoa que, lá no seu íntimo, na sua intimidade, na sua individualidade, ou até exteriormente, reconhece um benefício recebido. Nós devemos ser gratos a Deus pela vida, pelos benefícios que recebemos de Deus? Sim, todos os dias, durante todo o tempo. Porém, ser grato a Deus é muito fácil. Deus é o infinito bem, é o Criador de tudo. Dele nós recebemos a vida. E, claro que Deus não precisa do nosso reconhecimento. Deus é o sumo bem, ele nem pratica o bem, ele é o bem infinito. Quando nós dirigimos o nosso agradecimento, a nossa gratidão a Deus, nós estamos trabalhando a nós mesmos. A nossa evolução, nós não estamos agradando a Deus, ele não precisa disso. Nós é que precisamos do agradecimento. Tá? Deus não tem nenhuma vaidade e não demanda esse tipo de reação nossa. Então, a questão principal é, eu devo manifestar, sim, a minha gratidão, porque a expressão de gratidão beneficia mais a quem manifesta do que a quem recebe. É como se nós fizéssemos um ajuste interior, uma limpeza dos nossos pensamentos ruins. É um ajuste sobre o nosso orgulho. Portanto,
a evolução para o entendimento de que tudo que nós recebemos a maior parte não vem por nosso merecimento. Vem pela grandeza e pela generosidade do universo, do Criador, de outras pessoas. E quando nós chegamos a esse nível de viver em estado de gratidão, isso significa que nós estamos elevando o nosso pensamento àquelas vibrações mais elevadas. Ao expressar gratidão, eu estou superando a vaidade de pensar que eu sou maior do que alguém. Gratidão significa que nós nos igualamos. Nós trabalhamos o nosso orgulho. O pensamento elevado, em qualquer situação, pacifica o ambiente. No ano passado, eu estava no interior de Minas, na minha cidade, uma cidade pequena, de 12.500 habitantes, e eu participei de uma festividade extraordinária que tem lá, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário. São 4 dias de festa do Congado. Uma cidade com 12.500 habitantes recebe, naqueles 4 dias, mais de 10.000 pessoas de fora. Então, a cidade quase dobra de tamanho. O número de carros triplica. E nós eu participei ativamente da festa, dançando. Nós ficávamos o dia inteiro e até a noite dançando em louvor Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Pois uma cidade que recebe essa quantidade de habitantes, de visitantes de um momento para outro, é natural que teríamos alguns problemas. No entanto, em 4 dias de pensamento elevado, a cidade inteira em estado de oração, a polícia registrou apenas 2 ocorrências de furto simples. Não houve uma briga de bar, não houve acidente de trânsito, não houve nenhum problema. A cidade ficou 4 dias em paz. Por quê? Porque as pessoas elevaram o seu pensamento. A vibração estava elevada. E a gratidão é uma dessas formas que nós temos de elevar o nosso pensamento. O sentimento, a expressão da gratidão, seja com um profundo sentimento de gratidão, seja com uma decisão racional, eleva a nossa vibração. E, portanto, as pessoas gratas conseguem pacificar o ambiente ao seu redor. O agradecimento mais sublime e mais difícil é o que expressamos diante das críticas e das ofensas que recebemos. E isso é bastante simples de compreender. Nós viemos nesta vida para evoluir. Se não somos confrontados, se não temos a crítica, se não temos alguém que nos tire da nossa zona de conforto, nós não vamos avançar. Nós estacionamos. Então, se alguém me confronta, critica, agride, comete até alguma injustiça comigo, eu tenho a oportunidade de trabalhar os meus condicionamentos, as minhas reações instintivas, as minhas raivas, e avançar, e elevar o pensamento. Portanto, os nossos críticos mais agressivos são aqueles que nos dão a oportunidade de avançar, de evoluir. Portanto, é uma excelente oportunidade para o agradecimento. Mas não é simples agradecer a quem nos ofende, a quem comete alguma injustiça, nos acusa injustamente, nos agride diretamente, mas o ser evoluído diz muito obrigado pela oportunidade de trabalhar os meus condicionamentos, as minhas reações instintivas de avançar, me tornar um pouquinho melhor. Se você não aparecesse para me oferecer essa oportunidade, eu estaria estacionado. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade. E como expressar esse agradecimento a quem me agrediu? Eu sempre digo, isso é a mesma situação do perdão. Perdoar e agradecer
não significa que eu tenha que ir à presença da pessoa e dizer, obrigado por me agredir. Vai me agredir de novo. Não é assim. Quando eu perdoo a pessoa, não significa que eu devo me submeter à nova agressão. Da mesma forma, tomar uma atitude de gratidão significa intimamente livrar-me, limpar a minha raiva, limpar o sentimento de mágoa e de vingança e seguir em frente. Tá? É uma limpeza interior. Por quê? Porque nós sabemos, historicamente, que o ódio mantém as pessoas mais ligadas do que o amor. Então, se alguém me agrediu e eu fico alimentando o ódio, eu vou estar ligado àquela pessoa e sujeito a novas agressões. Mas no momento em que eu expresso, olha, obrigado pela oportunidade de evoluir, da mesma forma que quando eu perdoo aquela pessoa, esse vínculo negativo se rompe. E nós nos tornamos livres para seguir em frente. Portanto, gratidão sempre faz bem. E a quem nós devemos agradecer? Como eu disse no início, agradecer a Deus é uma atitude permanente nossa, para nos curar e não para agradar a Deus, porque Ele não precisa. Eu devo agradecer, sim, a todas as pessoas com quem eu convivo. Se alguém diz que não tem nada a agradecer à pessoa mais próxima, marido, esposa, é só perguntar se o marido ou a esposa tem alguma coisa a agradecer a você. Não existe alegria maior neste planeta do que a paternidade e a maternidade. Então, por que nós não estamos a todo momento em êxtase de gratidão pelos nossos filhos? Porque eles nos trouxeram uma grande oportunidade. Quando eu vou a um restaurante, aquela comida saborosa, eu me lembro de agradecer à pessoa que cozinhou, ao garçom que trouxe aquela comida, aquela refeição à minha mesa, ao dono do restaurante pelos riscos que ele corre de manter o empreendimento. A atitude de gratidão envolve todos. Aquela refeição que chega à minha mesa, ela passou por uma cadeia enorme de pessoas que trabalharam, desde quem plantou um grãozinho de arroz, cultivou, colheu, secou, ensacou, mandou beneficiar. Todas essas pessoas deveriam, naturalmente, estar no nosso pensamento de gratidão. Quando assisto um filme, ou no cinema, ou em casa, que hoje a gente tem muito hábito de assistir séries e filmes, será que a gente já imaginou quantas pessoas trabalharam para aquele filme chegar nos trazendo alguma lição? E nós agradecemos. Eu chego no meu trabalho, quando eu trabalhava no banco ainda, eu chegava lá, 8 da manhã, a sala limpa, o carpete já tinha sido aspirado, a minha mesa toda limpa. Daí a pouco a dona Maria do Carmo vinha trazer o café, e a gente não lembrava de agradecer a essas pessoas. Então, nós permanecemos no estado de vibração baixo quando nós não nos lembramos desse agradecimento. Pensemos bem, a vida em sociedade só existe porque também existe uma rede de pessoas trabalhando constantemente, dia e noite, para que tudo isso que nós temos funcione. Desde a eletricidade até o sapato que nós usamos. Tudo isso depende de outras pessoas. Ah, mas nós estamos pagando por isso. Sei, mas não custa ser grato. E nem sempre o que nós pagamos é a remuneração justa. Então, muito obrigado. E não precisamos sair por aí gritando muito obrigado, muito obrigado. Isso é questão de atitude, é questão de decisão interior, é questão de pensar na gratidão. Estou vivo, muito obrigado. Estou com saúde? Muito obrigado.
Estou lendo um bom livro? Muito obrigado. Ao autor, ao editor, a quem trouxe esse livro até mim. Toma um copo d'água? Muito obrigado. Recebo um bom dia? Muito obrigado. No meu aniversário? Muito obrigado. Recebi uma crítica ou uma ofensa? Muito obrigado. O agradecimento, claro, sincero, é uma forma de trabalhar a nossa vaidade. Por quê? Se nós fizermos uma comparação, um quadro, se eu pudesse desenhar aqui um quadro, um comparativo entre gratidão e orgulho, nós veríamos que a gratidão nos traz a realidade, a nossa condição de aprendizes, enquanto o orgulho nos leva para a alienação, aquela fantasia de que eu sou bom, que eu sou melhor do que realmente sou. A gratidão é um sentimento, é uma atitude de humildade, gera empatia entre quem a manifesta e quem a recebe, enquanto o orgulho leva à antipatia e ao distanciamento da pessoa, de quem recebemos ou a quem doamos. A gratidão nos faz ver o outro como ele é, enquanto o orgulho nos faz ver-nos como melhores do que somos e melhores do que as outras pessoas. A gratidão traz a ideia de partilha, enquanto o orgulho traz a ideia de individualidade, de egoísmo. O mestre de Jerusalém, aquele que nos trouxe as maiores lições para a vida do nosso planeta, nos ensinou a base mais simples para o aprendizado. Nas bem-aventuranças, ele diz: bendizei os que bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Ele estava nos dando uma aula de terapia, de como a gente deve limpar as nossas mágoas, as nossas raivas. Isso é grandioso. Então, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos insultam. Existe um trecho do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, muito interessante, uma mensagem bem preciosa. Ela diz o seguinte: supões que todos marcham guindados à alegria, tão jubilosos se manifestam, que evitas traduzir os tesouros da boa palavra e da gentileza, que se vão enferrujando por desuso nos cofres do teu coração. Recebes dádivas, fruis oportunidades, recolhes bênçãos, acumulas favores, arrolas benefícios, e somente uma forma de expressão já desgastada de reconhecimento te escapa dos lábios. Justificas-te no pressuposto de que retribuístes com a necessária remuneração, nada mais podendo ou devendo fazer. É sempre pálido o pagamento material, passando o sacrifício de quem se nos dedicou em forças e carinho. Fantástico, né? Quantas vezes nós achamos que comprei, paguei por algum trabalho, por algum produto, e cumpri minha obrigação. Olha como ela diz, é sempre pálido o pagamento material. Um provérbio latino nos instrui que nunca devemos esperar gratidão pelo que fazemos aos outros. Porque a regra do ser humano não é agradecer, não é manifestar gratidão. Gratidão é uma coisa mais grandiosa, é evolução. Então, agradecer não é uma atitude comum. Portanto, nós devemos praticar o bem, elevar o nosso pensamento até o nível da gratidão com a maior simplicidade possível. Se recebermos um agradecimento, que bom, vamos aceitá-lo sem vaidade. Mas, se não recebemos, que bom também, tivemos a oportunidade de praticar o bem. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, tem o seguinte trecho. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos,
os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes simplesmente: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu, enquanto eles iam, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E era um samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os que foram curados? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse: levanta e vai, sua fé te salvou. Esta é a natureza em sua expressão mais comum. De 10, um agradece. É normal. É assim mesmo. Mas quando desenvolvermos o hábito de agradecer o que recebemos, seja de Deus, seja do profissional médico que me atende com dedicação, seja do atendente do supermercado, seja o que eu vejo todos os dias, os funcionários da limpeza que passam aqui alegremente aqui na frente da minha janela para recolher o lixo, com certeza, se nós tivermos atitude de gratidão com relação a todas essas pessoas, nós estaremos nos elevando um pouquinho a uma condição mais próxima do nosso destino, um passozinho rumo à perfeição. Vamos pensar também na gratidão como o tratamento da inveja. Inveja é um sentimento muito comum e, às vezes, sutil. Nós achamos que estamos expressando algum sentimento mais nobre, no entanto, a base, muitas vezes, é a inveja. Então, agradecer pelo sucesso dos outros, louvar, elogiar, sentir-se bem com o sucesso de outra pessoa, é uma atitude que coloca o nosso orgulho no seu devido lugar. É difícil ver alguém conquistar algo pelo próprio mérito e dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade de conviver com esse vencedor. Deus não nos criou para sermos mesquinhos, mas para sermos grandiosos em nossos sentimentos, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Eu fui criado na roça e eu me lembro de um episódio que nos impressionou muito. Né? Tinha um rapaz muito simples, morava de favor numa fazenda, e ele pediu um dia a charrete com cavalo para levar a esposa doente na cidade. E o nosso vizinho, fazendeiro, emprestou. No final da tarde, ele devolveu a charrete com todo cuidado e guardou a riata, mas o dono da fazenda não estava. Ele voltou para casa uns 2 dias depois. Ele retornou. Quando ele bateu na porta, o fazendeiro disse assim: mas você aqui de novo? Eu já não te ajudei, o que mais você quer? Ele baixou a cabeça e disse assim: eu vim aqui só para agradecer o senhor e dizer que a minha mulher está melhor. E baixou a cabeça e saiu. Então, gente, às vezes, da pessoa mais simples é que vem a atitude mais grandiosa. Ele voltou simplesmente para agradecer. E nós não estávamos lá para aplaudir, para aprender com ele. Mas, me permitam aqui, eu quero ler um poema que eu escrevi numa Páscoa, uma noite de Páscoa. O tema o título é Passagem. Sábado, aleluia, aleluia pela paz. Que nossos condicionamentos se revolvam, nossas lembranças sejam reescritas, que nossas vidas se resolvam em harmonia. Que nos salvemos das divergências, das dificuldades de expressão. Quando nos revelamos na força bruta, nos descaminhos, no não amor que repudiamos, que nos acomete nas intermitências das tristes palavras. Pequenas janelas, os porta-retratos, as brechas no nosso arbítrio, o nosso ser em contradição. Os fatos 70 vezes 7 vezes remoídos entre o orgulho e a bondade, entre o propósito e a fraqueza. Viveremos de esperança, as almas renascendo, o arbítrio recondicionado, o amor em sua plenitude, fluindo as horas, na pura ambição de viver algumas das bem-aventuranças.
Na Bíblia, nós temos alguns exemplos que nos recomendam a gratidão. No Eclesiástico 32, 16, 17, está: faze o que te aprouver, porém, sem pecado e sem orgulho. E em tudo isso, glorifica o Senhor, que te criou e que te comuda todos os dias com todos os bens. Na carta de Paulo aos Colossenses, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A carta aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. E é isso que desejo, que nós aprendamos a ser gratos, junto com o perdão, e saibamos que em tudo que acontece, nós podemos agradecer, porque nós viemos a este planeta, foi para isso. Não foi para passar férias, não foi para nos divertir, nós viemos aqui para a escola. E essa escola, às vezes, é dura. Não é nadar na piscina, nós estamos nadando no mar, onde tem pedra, tem tubarão, e nós precisamos aprender a nadar no mar, aprender a viver, crescer, ser mais grandiosos. Que nós, então, encontremos ao menos um pouquinho das bem-aventuranças, que nós recondicionemos o nosso inconsciente, que nossas vidas se resolvam em harmonia e que nós vivamos em permanente atitude de gratidão. Assim é a vida. Era essa a minha mensagem. Muito obrigada, Vicente, né? Gratidão a nossa por escutá-lo, né? Com um tema tão importante, tão delicado, né? Quando a gratidão se torna um hábito em nossas vidas, né? A gente consegue ter uma leveza maior, a gente consegue realmente fazer com que a vida flua com uma beleza, né? Que é indescritível. Então, que possamos né, olhar com mais gratidão para as nossas vidas, para os nossos semelhantes, né? Começar por um exercício fácil, olhar para o céu, né? E agradecer a vida, aquela manhã que acordamos, né? Que possamos Isso. começar assim o exercício da gratidão. Perfeito, é isso mesmo. Você poderia fazer a nossa oração final? Perfeitamente, posso sim. Então, vamos nos dirigir ao mestre dos mestres, o sábio que veio nos visitar e nos trazer grandes lições, a toda a espiritualidade superior, aos nossos mentores, aqueles que nos assistem, que nos inspiram neste momento. Sobretudo, hoje a nossa prece é para praticar a gratidão. Obrigado, mestre. Obrigado, mentores, os nossos anjos protetores, anjos da guarda, os nossos espíritos que nos acompanham, que nos orientam, que nos indicam o caminho. Obrigado por todos os momentos de assistência, em que os pensamentos mais elevados nos são sugeridos, nos são inspirados. E, com esse agradecimento, também nós pedimos proteção para as nossas famílias, proteção para que nós consigamos encontrar o caminho reto em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, e que tenhamos uma semana luminosa, com todos os cuidados, com toda a elevação possível nesse momento. Que assim seja. Assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Vicente, né? E gratidão a todos também por nos acompanharem na noite de hoje. E até a próxima.